Moisés, eu queria que você falasse para a gente qual o impacto que teve no resultado e na atuação dos jogadores aquele gol no primeiro minuto. 7 jogadores estavam jogando pela primeira vez aqui no Couto Pereira, né? Então isso acaba afetando. Queria que você explicasse o impacto disso nesses jovens jogadores. Primeiramente, boa noite. Não tenha dúvida que o impacto ele é real até para uma equipe profissional, né, que está habituada a jogar nesse nível. Então, assim, tomar um gol aos 30 segundos, ter um pênalti contra, jogadores que têm essa primeira experiência, né, não é fácil você lidar com uma situação praticamente começar o jogo perdendo. Mas, assim, tem um ponto positivo que eles conseguiram superar, eles conseguiram se manter dentro da ideia, né? Não é fácil ter jogadores de 17 anos ali em campo para reagir dessa forma, sabendo que a gente não tem como orientar muito nesse momento ali, mas eles estavam preparados, fizeram uma boa preparação para esse jogo. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente sai daqui hoje. É claro que o resultado, pela mentalidade que nós temos, né, nunca a gente aceita a derrota de uma forma tão fácil, mas nós temos muitas coisas boas que aconteceram hoje aqui no estádio. Boa noite, Moisés. Matheus da TV Coxa. Moisés, infelizmente não foi o placar que gostaríamos, mas tivemos um time inteiro praticamente de estreias hoje, grandes nomes jovens do Coritiba. Como você avalia o jogo de hoje? Um jogo, como eu já falei, condicionado, né, por um pênalti que acontece aos 30 segundos. Isso condiciona qualquer jogo, seja aqui, seja em qualquer parte. E depois conseguimos ainda ter bola, ter posse. É lógico que Londrina baixou um pouco as linhas, então o nosso objetivo que era buscar um pouquinho mais a profundidade. Depois que a gente estourasse ali a primeira pressão deles, eles baixaram um pouco já no início pelo resultado. Tomamos um gol depois aos 16 em um lance que o atleta deles está completamente impedido, né? Eu acho que é importante salientar isso porque ele estava impedido. Mas no final eles suportaram, voltaram para a segunda parte. Segundo tempo voltaram melhor, voltaram bem. Como eu disse, né, eu acho que a gente tem muita coisa boa para tirar desse jogo de hoje. É lógico que a derrota nós temos que sentir, esses atletas têm que começar a sentir, porque isso faz parte de uma mentalidade vencedora, vamos dizer assim, que é o que o clube vem aplicando, é o que nós acreditamos. Mas muito satisfeito por várias situações em que atletas aqui estavam jogando no Campeonato Sub-17, no estadual, e de repente se deparam com a torcida, um estádio em que eles não têm a chance, eles têm a chance de pela primeira vez, estar de frente do seu torcedor. Então, muito satisfeito com vários aspectos, vários pontos, e continuar essa formação, porque a formação não para. Boa tarde, Moisés. O jogo, de certa forma, acaba deixando claro assim, né, uma diferença entre categorias, né, de um time sub-20, médio de idade de 18 anos, né, tirando o goleiro Gabriel Leite, com uma equipe profissional que se prepara para um calendário de Série C, dessa forma. Assim, e entre as coisas boas que você cita, assim, por exemplo, se algum desse jogador for ter uma oportunidade meio de repente, meio de supetão lá para frente, você acha que já contribuiu para isso também, para não sentir tanto o frio na barriga? E se puder falar também, né, qual que é a programação na sequência, e esse time volta a campo na quarta, já se prepara mais para as competições sub-20, como é que vocês estão trabalhando? Eu acho que isso faz parte de uma formação para o atleta se preparar realmente para quando tiver as oportunidades, né? Na equipe principal eles já sentiram um pouco o que é realmente essa parte mental de uma torcida, de uma imprensa, de um adversário um pouco mais experiente, né? Já que no sub-20 a gente não tem essa preparação. Fizemos amistosos com equipes profissionais, então eu acho que vale salientar que não apenas o jogo de hoje, mas isso vem criando impacto nesses atletas. Creio que nós vamos ter jogadores capacitados em pouco tempo para estar integrando a equipe profissional. Nós sabemos que a parte mental é importantíssima para o atleta, e essa parte mental ela não é trabalhada da noite para o dia. Se o jogador de 25, 27 anos, ele sente quando ele erra numa equipe, no profissional, imagina um garoto de 17 anos. Então, assim, a maneira com que eles superaram o gol que tomaram, depois tomaram 2-0 e continuaram. Então, assim, é continuidade dentro do projeto, dentro de uma ideia, né? Então, assim, a respeito dos próximos jogos, né? A diretoria, juntamente com
com as pessoas envolvidas, nesses próximos dias vão tomar decisão de como que vai ser a sequência. Uma coisa certa é que eles estão preparados, eles estão treinando, estão prontos, né? E é isso. Eu acho que de qualquer forma, o próximo jogo vai entrar atletas do Curitiba. Eu acho que esse é o mais importante. Jogadores de 17 anos, 16 anos, já entendendo a responsabilidade, já entendendo o que é a mentalidade do que se está trabalhando aqui dentro. Moisés, boa noite. Queria saber como é que foi a tua conversa antes do jogo com os atletas para tentar passar a tranquilidade para eles e como foi também a conversa no vestiário durante o intervalo, depois do Coritiba ter ali sofrido um pênalti, né, ter cometido, na verdade, um pênalti logo no primeiro minuto de partida e antes dos 15 minutos ter sofrido o primeiro gol. Claro que isso pesa na cabeça dos garotos e como é que você tentou buscar transmitir uma tranquilidade para esses atletas? É isso, a preparação para o jogo foi muito em questão da parte mental, né? Já que o atleta ele tem essas competências, que é a parte técnica, a parte tática, a estratégia, a parte física, mas a parte mental em um jogo desse ele influencia muito, já que é a primeira vez que muitos deles tiveram essa oportunidade, né? E para mim suportaram muito bem. É lógico que o início do jogo você tomar um gol condiciona, depois tomar o gol, um segundo gol em que o atleta adversário está completamente impedido, isso leva os atletas para o intervalo de jogo, né, já que eles não têm a maturidade de lidar com isso, de entender o que está acontecendo no jogo, de que forma que eles vão para o intervalo perdendo de 2-0. A gente tenta tranquilizar, mas da mesma forma, passando para eles a responsabilidade e o entendimento de que se eles executarem o que tem que ser feito, eles vão competir bem. O resultado final, a gente não consegue controlar. O que a gente controla são as nossas ações. E o futebol, você tem que entender, e fui um atleta profissional e sei disso, você tem que aprender a lidar com o erro. O erro todos nós vamos errar. Como que você passa pelo erro é que é importante. Então, no futebol, todos eles, eu passo isso todos os dias para eles. Lidar com o sucesso, com a vitória, isso é fácil, todos nós sabemos. Agora, como que vai ser depois que você toma um gol com 30 segundos? Como que você vai com 2-0 para o intervalo de jogo e aí você não desiste de um jogo? Então, acho que são nesses momentos que uma equipe cresce, que um atleta cresce e que o aprendizado ele se torna muito maior. Então, é lógico que a gente sente muito a derrota e tem que sentir, né? Eu acho que isso aqui é muito claro, mas a gente sai com muitas coisas boas aqui, porque são nesses momentos realmente que eu acho que eles dão um salto muito grande em sentir o que é realmente esse próximo nível. Boa noite, Moisés. A gente presenciou hoje com os mais de 14 mil torcedores presentes aqui no Couto Pereira, tiveram nessa paciência com os garotos, mas deu para ver também que, por exemplo, na saída do Brandão, teve vaias, né, para com o jogador, ele que fez parte do elenco do ano passado. Como está esse atleta nesse momento? Como trabalhar, até pela tua experiência como ex-jogador, trabalhar o mental desse jogador para ele seguir aí em frente? Aí? A questão da torcida é importante salientar o apoio que eles deram aos garotos durante todo o jogo, né? Não é fácil, você está vendo sua equipe jogando na sua casa e perdendo de 2-0 no primeiro tempo, mas é importante salientar que a ajuda deles, o apoio deles foi fundamental para esses meninos conseguirem terminar o jogo de uma forma buscando gol, indo para frente, competindo com um adversário que muitos deles muito experientes. A questão do Brandão é muito clara, é um atleta que deixou de ir para as férias para ficar trabalhando, ele quis realmente, é um jogador que no dia a dia a gente fala, é claro que o jogo a gente não controla o que vai acontecer, às vezes a gente vai jogar mal, vai jogar bem, o atleta tem que aprender a lidar com isso, e o Brandão não tem 20 anos, um jogador para se formar ele vai até 25 anos, 26 anos, posso falar isso com propriedade que fui atleta, então ainda há margem para ele crescer, como todos eles. É um atleta que se dedica diariamente de uma forma incrível. É lógico que, como todos os outros, precisa melhorar em alguns aspectos do que é o jogo, né? A gente vê vários atletas aí em Série A também que precisam continuar aprendendo muita coisa. Então, é um atleta que quis ficar, é um atleta que a gente trabalha porque é um patrimônio do clube, é um atleta que realmente faz parte do projeto. Então, assim, tanto ele como os outros, é isso que a gente faz. A gente olha para eles de uma forma em que a gente precisa passar a nossa experiência para todos eles de acordo com o momento, né? Então, muito tranquilo, isso faz parte da formação e a gente está preparado para isso.
Boa noite, é Rafaela Razeira do 12 Esportes. Você falou ali, né, um pouco, comentou que vocês ainda vão discutir, né, a questão da equipe para os próximos jogos, mas eu queria saber se existe alguma possibilidade de usar um time misto, assim, nas próximas rodadas, e também se hoje se você não sentiu um pouco de falta desses jogadores mais experientes, justamente para levar calma para os mais jovens, né, que a gente viu que o time estava bastante nervoso em alguns momentos, se isso acabou não fazendo um pouco de falta ali dentro de campo desses mais experientes, algumas figuras ali. Não, em questão dos próximos jogos, é aquilo. Todos eles são atletas do Coritiba, né? Todos eles são atletas do clube, então assim a gente busca não diferenciar eles até justamente para dar essa responsabilidade a eles para o entendimento do que é o projeto. A respeito do jogo, volto a falar, condiciona tomar um gol com 30 segundos. Né? Qualquer equipe ele sentiria. Achei que eles fossem sentir muito mais o gol que tomou e não sentiram tanto como eu imaginei. A questão dos atletas, a gente preparou eles bem durante a semana, eu acho que esse era o objetivo, colocar essa equipe para jogar, porque eu acho que se ganhou muita coisa hoje com esse jogo. É lógico que a gente sente a derrota, mas jogadores de 17 anos, de 16 anos num grupo, participando de um jogo com seu torcedor incentivando, isso é muito importante. Eu acho que além do resultado, o futebol, ele bem organizado, bem estruturado, dentro de uma ideia, ele te traz muitas coisas que às vezes fogem do olhar externo. Acho que o que foi planejado, nós saímos com muito mais coisas aqui boas hoje, em termos de individuais, de atletas, de jovens, do que apenas focar só no resultado que aconteceu. Então, eu acho que dentro de tudo que vem acontecendo, a gente ainda sai fortalecido, esses garotos saem fortalecidos com um aprendizado muito maior. Moisés, boa noite. Como avalia o desempenho dos jovens talentos? Desculpa, não deu para me escutar. Como você avalia o desempenho dos jovens talentos? O talento, o atleta, a gente vê muito no dia a dia. A correção que a gente faz, a evolução deles, passa pelo dia a dia de treino. É onde que a gente puxa um pouco mais, a gente consegue parar num determinado momento para orientar a questão do primeiro toque, de como que se deve encaixar um passe, de fechar um espaço, tudo que envolve o espaço do campo e o adversário. Creio que essa questão tem tido uma progressão muito boa. Nós temos jogadores aqui, que o Dani, o Tice, o Taverna, estavam jogando há 2, 3 meses a competição de sub-17. Nós temos o Vitão, um zagueiro que tem 16 anos. Então, assim, há atletas aqui que a gente está há pouco tempo e a gente já percebe uma evolução muito grande. Tem o Breno, enfim, tem muitos atletas aqui que estão num processo de evolução que a gente acredita muito, mas é isso, a evolução passa passando para eles ter os pés no chão, entender o que é a identidade do clube, entender o que é o torcedor realmente que presenciou o estádio hoje, fazer com que eles entendam que antes de qualquer coisa, de ir para a Europa, de ir para um outro salto, o objetivo principal é vestir a camisa do Coritiba, porque é essa essência, é isso que a gente acredita. Então, junto com tudo que vai sendo envolvido no dia a dia do processo, principalmente criar essa mentalidade de que o objetivo principal deles tem que ser o quê? Ganhar títulos pelo Coritiba, representar a torcida, representar o clube, porque depois o outro passo ele é a consequência do que a gente vai fazer no dia a dia. Então é uma construção diária em que o resultado ele vai interferir, mas a gente tem que ser bem racional para não deixar isso afetar na continuidade deles.